Bom, e agora vamos conversar com o irmão. É sempre uma enorme alegria conversar com o irmão. Hoje a conversa no Jardim é com Salgado Maranhão. Bom, Zé Salgado, é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. O Zé quer começar lendo um poema aqui que abre o livro Calango Kid. Olha lá, Zé, diga lá. Calango Kid, seu riso é de caramelo, seus olhos bolas de gude. Pensa que a noite é de chocolate, jura que o dia é de algodão doce. Por isso ela é tão sapeca que come estrelas com pipoca. Por isso ela é tão poeta que faz do sol sua caneta. E até mesmo a dor ele escreve com lápis de cor. Calango é tão passarinho, calango é tão danação, que qualquer dia vai chegar na lua voando numa bolha de sabão. Bom, esse é um livro que o Salgado fez destinado especificamente a um público jovem. Crianças mesmo, criança. Mas, ao lado desse livro, que se destina a criança recém-alfabetizada, meninos que estão aí na faixa de 7, 8 anos, mas tem uma coleção, ele acaba de lançar 3 livros, se eu quiser. Ele acaba de lançar 3 livros aqui, e esses 3 livros são primorosamente ilustrados. Aqui ele fala da paisagem, dos acidentes geográficos, ele fala de algumas cidades históricas do Piauí, ele fala do boi, ele fala da cabra, ele fala principalmente do Piauí. Como é que nasceu a ideia dessa coleção, Zé, que é linda de viver? Esta coleção sai pela Mais Editora, uma editora ligada ao grupo Anchieta. Por que surgiu essa coleção? Porque o Enem pulverizou muito as regiões. Então, praticamente, os autores são todos autores canônicos e aqueles autores regionais que pontificavam nas regiões, falando das questões regionais, eles ficaram meio em segundo plano. Raramente eles entram. Então, a editora me pediu que escrevesse livros que falassem dos ícones, da paisagem regional, dos valores das regiões. E eu escrevi esse livro especialmente sobre o Piauí. Tudo que eu falo aqui é das coisas que nos encantam no Piauí. Você pode dizer, já não existe história... Peraí, devagar. Um historiador narra acontecimentos numa determinada época, pode até analisar, fazer uma interpretação daquilo, mas é uma narrativa. O poeta não. O poeta vê e dá a ver, como diria João Cabral de Melo Neto. Porque o olhar do poeta é torto. O poeta não é linear. O poeta não está contando uma história ou recontando uma história. O poeta está simplesmente mostrando uma face que normalmente o olho desatento não vê. Falei muita bobagem ou é isso? Falou tudo, é isso mesmo. E porque a vida não para. A história, ela é linear, porque ela dá a impressão, fatos já acontecidos, dá a impressão que a vida parou para que o historiador contasse aquela história. Não é assim. A poesia trabalha com movimento. Ela fotografa aquele instante e ela ensina a ver. Para um poeta, uma mesa pode ser inclusive uma mesa, uma árvore pode ser inclusive uma árvore. Ou seja, o papel da poesia é a transcendência. É transcender essas situações que já estão codificadas na mente de todos nós e que a gente, de tanto veja, não observa mais. Você não tem mais a condição de fazer... Eu queria mostrar a vocês um poema que o Salgado fez com Teresina. Eu nunca vi. Bom, primeiro a ilustração. A ilustração é primorosa do Amaral. Olha aí, ô Beto, dá uma mostrada nessa ilustração do Amaral. O menino, mesmo aquela criança que não gosta muito de cuidar de livro, jamais rasgará um livro desse, né? Não tem a menor possibilidade. Ela guarda, mesmo que seja como um souvenir, ela guarda. Agora vejam o que o Zé diz de Teresina. Ele está falando da cidade de Teresina. E o Amaral espertamente colocou o troca-troca, que não tem nada mais Teresina do que aquilo ali, não é? Diz aqui o Salgado Maranhão, Teresina, da Chapada, sem a permissão dos rios, fez-se a vila. No lugar das aves e dos répteis, um vasto ajuntamento que virou plantação de gente. Sumiram os coatis, as guaribas e o silêncio. Sobrou o sol, feito um curisco. Eu nunca vi uma descrição de uma cidade
feita com mais propriedade, com tamanha economia de meios e dizendo tudo. Onde havia uma chapada que imperava árvores gigantescas, em que os animais estavam aqui gritando, cantando, correndo, fez-se o silêncio. E depois fez-se o barulho, que é o barulho que caracteriza a cidade, escorraça tudo o que é Tudo quente, uma cidade quente, e o sol incide sobre as nossas cabeças como se fosse um curisco na Chapada. Bom, já tenho dito em outras oportunidades, vou repetir aqui. Eu não conheço, por favor, não estou dizendo que não exista, eu não conheço todos os poetas do Brasil, mas eu não conheço um outro poeta que tenha se dedicado tão cuidadosamente, tão integralmente à poesia como o Salgado. Eu não conheço. O Zé saiu daqui há mais de 30 anos. Fui seu aluno. Há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. E ele me disse, vou fazer poesia no Rio de Janeiro. Se eu fosse sertanejo Você se assustou. Se eu fosse sertanejo que sou, se fosse pai de Salgado, eu pegava um cinturão e dizia, para dentro agora, vai te aquietar. Porque neste país, viver de poesia é uma coisa impensável. Vamos dar um exemplo disso. O maior poeta brasileiro, considerado o maior poeta, Drummond, era um burocrata. João Cabral de Melo Neto era um burocrata. Vinícius de Moraes, que era um boêmio, era diplomata. Isso. Depois dedicou-se a fazer... Acho que o único poeta que era, como o Salgado, poeta... Era o Quintana. Era o Quintana. Era o Quintana. Não? O Quintana fazia poesia, vivia poesia. Como é que você conseguiu, Zé, essa mágica de sobreviver? Isso. Eu sei que há duras penas, mas como é que você consegue essa mágica de sobreviver? Há coisas que acontecem em nossa vida como por acaso. Eu fiz diversos tipos de trabalho, trabalhei como terapeuta, trabalhei em atividades jornalísticas também, trabalhando para as gravadoras, escrevendo releases sobre artistas. Entre esses artistas, a Elba Ramalho, Vital Farias, enfim. Mas minha atividade sempre foi o foco, foi a poesia. O que essa poesia, onde essa poesia me levou, isso foi um jogo do destino, porque há mais ou menos 20 anos ela começou a ser estudada nos Estados Unidos em universidades americanas. De modo que eu comecei a ser convidado para as palestras nessas universidades e eu fui, nos últimos 10 anos, eu fui por volta de 90 universidades americanas em 33 estados. Isso é um tipo de viagem, de aventura que jamais um poeta fez. Nem poeta brasileiro, nem mesmo poetas estrangeiros, porque precisa ter essa oportunidade, precisa ser convidado e precisa ter tempo para isso. No caso, eu tenho um tradutor que é muito famoso nos Estados Unidos, é talvez o maior tradutor de poesia da língua portuguesa para a língua inglesa, e as universidades foram nos chamando. Ele tem muito conhecimento nesse mundo acadêmico. Quando viram que ele estava traduzindo um poeta brasileiro, eles procuraram saber de quem se tratava, de modo que as editoras também se interessaram, e eu já tenho 3 livros publicados nos Estados Unidos, já vai estar saindo 4. Tudo começou com o Luiz Fernando Valente, no departamento de literatura da Brown University, que começou a estudar minha poesia há mais ou menos 20 anos atrás. Vocês poderão perguntar, mas afinal de contas, a poesia serve para quê? É uma pergunta que às vezes eu ouço. Pessoas até com a formação acadêmica me dizem assim, eu não consigo ler poesia, eu não sei para que serve a poesia, rigorosamente. Aí eu dizia, bem, a gente também não sabe para que serve o vento, não é? A felicidade, para que serve a felicidade? Sim, a felicidade. Para que serve a alegria? E a gente pode viver sem felicidade, sem alegria? O que acontece é que com o advento talvez da imprensa, a partir daquele momento histórico da imprensa, do Renascimento, de tudo, as narrativas tomaram a frente da poesia. Então, quase todo mundo quer narrativas, porque a narrativa tem um começo, meio e fim. Meio e fim. A poesia pode o fim ser no meio. Sabe? O começo pode estar no fim. Então, a poesia, ela é igual à vida. A vida da gente... Tem roteiro? Não tem roteiro. A gente está planejando tudo e, de repente, vem a morte e encerra o roteiro. E agora? Faz o quê? Eu disse aqui nesse programa, e vou dizer mais uma vez. Freud só disse isso. Aonde quer que eu vá, um poeta chegou antes de mim. Espera aí.
Quem falou isso não foi o Zé Bedeu, nem o Zé Maria, nem o Pezão, não. Quem falou isso foi o Freud. Aonde quer que eu vá, um poeta já chegou antes de mim. As pessoas pensam que as narrativas em prosa surgiram antes da poesia. A poesia surgiu com o homem. Isso. Se você recuar no tempo, você vai ver que onde existe o homem, existe poesia. Poesia. Em todas as comunidades humanas, desde as autóctones, os índios, os negros da África, da Ásia, os asiáticos, em todo lugar tem sua poesia. Quem pensa que os índios não têm poesia sim. As narrativas míticas, tudo aquilo trabalha com os mitos. E a linguagem é poética. E você que está em casa, deve estar achando essa história meio esquisita, você é capaz de decorar a letra de uma música com certa facilidade. Experimente decorar um parágrafo de um romance. Exatamente. Eu estou falando um parágrafo. É verdade. Boa lembrança isso aí. Você não anda por aí, as pessoas não andam te pedindo para falar um parágrafo de um romance. De um romance. Mas um poema, sim. Quer dizer, não é uma coisa canção, curiosa? exatamente, Por que uma canção, você sim. consegue decorar Isso. um fragmento ou um poema inteiro, longo às vezes, e não consegue decorar? Porque a poesia é a síntese da existência, ela sintetiza, por exemplo, até os momentos altos de uma conversa. Conversando com minha mãe, lá depois do Disseu, numa casa que ela tinha lá. Renascença. Renascença. Ela disse assim, meu filho, eu às vezes fico aqui debaixo dessas palmeiras, assuntando o vento e recebendo a mensalidade das plantas. A mensalidade das plantas. É uma coisa extraordinária. Então, os povos sintetizam sua experiência de vida com poesia. Ele viu, eu trabalho com criança, curiosamente as crianças me adoram. Você viu isso? Demais, hoje? demais. Uma loucura. Hoje elas chamam você... Sinésio. Eu estava falando isso hoje, que os adultos te chamam. O professor? Tudo. Mas, Sinésio, vem cá, Sinésio. Pareceros. Aí, eu estava em Santo Inácio, do Piauí, foi uma experiência engraçada. E uma menina de 4 anos, deram o microfone para ela. Essa menina disse só isso, olha, eu gostei muito desse livro de hoje, que eu li amanhã. Isso é poesia da melhor qualidade. É incrível. O livro de hoje, ela já leu amanhã. Ela já leu amanhã. Algumas coisas só a poesia pode só dizer a poesia nos o que não pode ser permite dito. O que não dizer pode ser uma dito. coisa dessa. Ou como diria o Patativa, né? No ano passado eu morri. Mas este ano eu não morro. Extraordinário. Quem é que nos diz que nós não morremos a cada dia, a cada experiência malograda, a cada sonho que não acontece? Quem é que não diz que isso é uma morte? E essa morte nos ressuscita também a cada dia. Esse ano não, esse ano eu não morro não, eu vou continuar vivendo. Bem, essa conversa com o Salgado podia durar até amanhã. Aliás, nós conversamos o tempo permanentemente. Nós não paramos de conversar nunca. Há quase meio século. As pessoas se assustam um pouco, porque está todo mundo muito grudado num celular e as pessoas não têm mais tempo para prosear. E eu fico sentado na minha varanda com o Salgado Maranhão, lá numa rede e tal, e a gente pode conversar até 1h da manhã, sem nenhum problema, falando, ora, de coisas muito sérias e muito graves. E rindo. E ora, falando apenas das brincadeiras, das sofrências que nós passamos. Zé, todo o sucesso do mundo, e eu espero que essa coleção emplaque, porque eu nunca vi, e os meus livros são bonitos, eu nunca vi livros beleza, né? tão bonitos. Esse Amaral eu nunca vi livros tão bonitos graficamente como esse. E o conteúdo dispensa apresentação. Então, eu espero que esse livro caia na mão dos meninos que possam voar. Eu agradeço muitíssimo esse convite. Nós estamos sempre nos convidando, nós estamos eternamente, nas últimas décadas, nos convidando, participando um da vida do outro. Então, super obrigado. Salões, encontros Estes livros refletem o meu grande amor por esta terra, o Piauí. Eu adoro o Piauí. Eu adoro esse povo que me recebeu da minha terra amada também, Maranhão, Caxias, há mais de meio século. E eu sempre lutei aqui. Aqui eu adquiri instrumentos para lutar fora daqui. Mas nunca deixei de voltar aqui para agradecer. E quanto mais eu agradeço, mais eu quero agradecer, porque dívida de amor é muito boa de se pagar. Maravilha.